Enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Vamos destacar aqui essa expressão, Estevão, tua testemunha. Ainda no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. A partir do verso 3. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram ao povo, aos anciãos e aos escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Finalmente, o capítulo 8, verso 1, a primeira parte. E Saulo consentia na sua morte. Vamos orar. Querido Pai, nos confiamos às Tuas mãos nessa noite de comunhão na Tua palavra. Confessamos mais uma vez, por necessidade, que realmente dependemos e por isso esperamos totalmente em Tuas provisões para todos nós, para a compreensão da Tua palavra. Tu sabes o quanto carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo, para que não apenas as Escrituras sejam reveladas a nós, mas que nossos corações sejam por elas traspassados. Por isso te pedimos que o Senhor mesmo tome Tua palavra nas Tuas mãos e a use como a espada afiada de 2 gumes, produzindo em nós aquilo que apraz Teu coração. Guarda-nos, Senhor, de toda e qualquer interferência contra a obra do Senhor nesse tempo de reunião. Nos colocamos nas Tuas mãos, esperando em Ti. No precioso nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, graças a Deus, já temos dado passos importantes aqui nesse assunto da vida e serviço de Paulo.
Certamente, não podemos negar, e assim confessamos com gratidão, que o Senhor tem falado, e falado muito, aos nossos corações nesse tema. As reuniões de domingo de manhã também têm sido ricas nesse assunto, já que todas elas são voltadas para o compartilhar e para o complemento, através de outros irmãos e irmãs, daquilo que temos recebido nas quartas-feiras. E sem dúvida isso tem nos enriquecido muito. Nós vamos seguir, depois de termos estudado com os irmãos que compartilharam, as narrativas de Atos 9, 22 e 26, 3 capítulos, que descrevem a experiência de Paulo, uma narrada pelo próprio Lucas, Atos 9, quando faz uma descrição, então, em terceira pessoa, mas 2 testemunhos são pessoais de Paulo mesmo. Atos 22 é um testemunho dele, e Atos 26 também é um testemunho dele. Então nós temos 3 narrativas, que combinadas nos trazem muita luz, e muitos aspectos já foram compartilhados aqui. Não é nossa intenção voltar no tema a conversão de Saulo. Já foi, graças ao Senhor, bastante abordado e enriquecido. Meu encargo para essa noite é falar sobre o impacto da mensagem e da morte de Estevão na vida de Paulo. Ou, naquele caso, de Saulo. Qual foi o impacto da mensagem, longa mensagem, ela está em Atos 7, e nós iremos colocá-la em sessões, hoje ainda, com a ajuda do Senhor, e vermos quais são as ênfases que Estevão deu naquela mensagem, e por que aquela mensagem se tornou avassaladora para Saulo. E não apenas a mensagem de Estevão, vamos combinar essas 2 coisas importantes. A morte de Estevão. Podemos até dizer que mais que a mensagem de Estevão, como então uma coroa da mensagem de Estevão, a morte de Estevão literalmente aplastou Saulo. E nós vamos ver como o livro de Atos registra isso em alguns versículos, poucos, mas tão significativos, que mostram então o tremendo impacto da mensagem e da morte desse primeiro mártir da história da igreja na vida de Saulo. Muito, queridos irmãos, nós aprendemos desse chamado discurso de Estevão e, reitero, mais ainda aprendemos da sua morte, como narrada nesse mesmo capítulo 7, nos versículos finais, que não lemos ainda, chegaremos a eles daqui a pouco, no momento oportuno. Mas o importante para nós aqui é que tenhamos realmente uma disposição de coração para que essa mesma palavra tão afiada e tão penetrante, que perfurou o coração de um homem empedernido, que chama a si mesmo de um insolente, até mesmo um blasfemo, e até mesmo um perseguidor da igreja, o Saulo de Tarso. A espada do Espírito na boca de Estevão foi tão aguda e tão afiada, que nós podemos dizer, ela dobrou os joelhos desse jovem chamado Saulo. Não em um primeiro momento, mas poucos dias depois, nós vamos ter essa experiência de Saulo em Damasco, quando o Senhor usa aquela expressão já enfatizada aqui, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O significado dessa expressão, particularmente, se refere àquilo que Paulo ouviu pelo Espírito através da boca de Estevão. Saulo nunca tinha ouvido alguém tomar a palavra de Deus, de Abraão a Jesus. Veja isso, são 2000 anos de história. Estevão toma essa história em uma mensagem, colocando ênfases que são muito preciosas. E vamos buscar, sem sermos exaustivos, entrar ou mencionar pelo menos e dissertar um pouco a respeito dessas ênfases. E vamos entender por que essa espada penetrou o coração de Saulo. Saulo nunca viu ninguém tomar as Escrituras com tal propriedade e interpretá-las à luz da revelação da glória do Messias.
Cristo, que para ele era até então um impostor. O Nazareno que foi crucificado como um impostor. E o criador dessa seita, como ele entendia, chamada de O Caminho, que numa dos seus testemunhos, ele disse que perseguia até a morte. Então, irmãos, sem dúvida, estudarmos a mensagem de Estevão é precioso para nós. Mensagem e morte de Estevão. Por causa deste fato que já mencionamos. Viva a palavra, aguda, afiada, que então colocou de joelhos Saulo, o soberbo. Então, baseado nesse fato, creio que nós precisamos voltar a Atos 6, nos versículos que nós lemos inicialmente, e chamarmos atenção para os versos 3, 5 e 8. São 3 versículos que vão nos dizer 5 coisas a respeito de Estevão. E veja a beleza e a importância delas, o caráter desse homem. E o que ele significava então como vaso e instrumento do Senhor, usado de uma maneira tão singular, nesse que é o primeiro testemunho na história da igreja, completo, sobre os tratos de Deus com seu povo de Abraão a Jesus. Nem Pedro, que pregou as 2 primeiras mensagens na história da igreja narrada em Atos, é claro, houve outras mais, não narradas, porque nós temos aqui no testemunho de Estevão, mais ou menos 8 anos após o Pentecostes. Isso é um dado interessante você guardar. Estevão prega e logo em seguida Saulo se converte, mais ou menos 8 anos depois da existência da igreja, ou do Pentecostes. Então nós já tínhamos em torno de 8 anos de história da igreja, quando Estevão prega e quando Saulo se converte. Então, veja o que é dito a respeito de Estevão. Primeiro no capítulo 6, olha o verso 3. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Já temos 2 características de Estevão aqui. Cheios do Espírito não precisamos explicar. Irmãos, nós podemos ousar dizer o seguinte: o conhecimento que nós temos hoje sobre as verdades referentes a Cristo Jesus, sua pessoa e obra, são maiores do que as que Estevão teve. Não há dúvida nenhuma a respeito disso. Sabe por quê? Porque nós temos em nossas mãos, descartando os outros escritos, 13 epístolas de Saulo, que Estevão conheceu apenas antes da sua conversão. Esse que estava ali guardava as vestes dos que o apedrejaram. Ou seja, Estevão não leu nenhuma das 13 epístolas de Paulo, que são esse tesouro inesgotável de revelação, de sabedoria, elevados, que discernem para nós esse maravilhoso propósito eterno de Deus, falam da pessoa de Cristo como ninguém, pessoa e obra de Cristo. Estevão não tinha esse material nas suas mãos. Tudo que Estevão tinha era também o Velho Testamento, como Saulo de Tarso. A luz de Estevão foi muito clara na interpretação de Cristo, mas é fora de questão que Estevão não tinha a riqueza de revelação que Paulo, o ex-Saulo, então possuiu. E que nós somos herdeiros pela graça de Deus, porque temos aí as Escrituras nas nossas mãos, e mais que isso, temos o Espírito Santo que abre as Escrituras para nós. Mas por outro lado, queridos irmãos, nós também ousamos dizer que nós carecemos, pelo menos de uma medida, desse Espírito que encheu Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo. Essa primeira frase, sem dúvida, é a mais preciosa descrição a respeito de Estevão. Ele era um diácono, foi escolhido como diácono na primeira assembleia da história cristã de Jerusalém. E ele era helenista, Estevão. Ele não era um judeu de origem, ele era um helenista. Então, quando foi ganho pela graça de Deus, de tal forma Estevão viveu como vaso para o Senhor, que a primeira descrição desse instrumento é essa maravilhosa.
um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós gastaríamos o resto da reunião usando textos de Paulo, epístolas de Paulo, para elucidar o que é ser cheio do Espírito Santo. E essas marcas que nós vemos nas epístolas de Paulo, sem dúvida, estavam no caráter de Estevão. Estevão foi um vaso particularmente forjado pelo Senhor para esta hora. Ele não viveu um dia mais ou um dia menos fora daquilo que Deus, nos seus decretos eternos, ordenou para ele. Estevão viveu, nasceu e viveu e serviu o Senhor para dar este testemunho que foi dado em Atos 7. E por que nós afirmamos isso ousadamente? Porque foi o testemunho de Estevão que lançou o maior apóstolo de todos os tempos aos pés de seu Senhor na estrada de Damasco. Então, o significado da vida de Estevão é ganhar Saulo. E foi isso que aconteceu através da sua mensagem e da sua morte. As duas coisas combinadas. Então vamos guardar essas coisas inicialmente no nosso coração. Nós vamos seguir ainda a mais 4 descrições se colocarmos de lado o assunto da boa reputação. Se colocarmos esse boa reputação como mais uma característica, que certamente o era da vida de Estevão, então nós temos 6 características que marcam Estevão de maneira especial. Então vejam quais são. Um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, ou cheio de sabedoria. Então nós temos o verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mais uma vez repete o assunto do Espírito Santo, mas aqui está ligado a essa questão da fé. Isso significa que a fé que Estevão exercia, sua vida de fé diante do Senhor, fazia com que ele fosse um homem cheio do Espírito Santo. E o contrário também era verdadeiro. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, verso 3, ele era um homem cheio de sabedoria. E o que significa sabedoria? Sabedoria significa o que Estevão fez no capítulo 7, a sua pregação. Significa traduzir o conhecimento que ele pôde obter das escrituras hebraicas que ele tinha nas suas mãos. Como nós falamos, ele não tinha a revelação do Novo Testamento, segundo as epístolas que nós temos, é evidente, mas ele trouxe todo aquele conhecimento que ele tinha das escrituras hebraicas, pela luz do Espírito Santo, ele interpretou esse conhecimento de maneira tão sábia. Então o que é sabedoria? Sabedoria é a bagagem de conhecimento aplicada a uma situação particular ou específica. Então Estevão não era um homem apenas cheio de conhecimento. Como nós falamos até mesmo, se compararmos conosco ou com os apóstolos que seguiram à frente dele, seu conhecimento não era tanto assim, tão significativo assim. Mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então ele manejou bem a palavra da verdade, na linguagem de Paulo, lá para Timóteo, e cortou aquele caminho reto, diretamente no coração dos membros do Sinédrio. E por isso ele foi apedrejado. Esse era o decreto de Deus. Era isso mesmo que deveria acontecer. E quando ele está sendo apedrejado, nós temos toda uma narrativa a mais, que nos importa muito. Aquilo que ele vê, aquilo que ele fala. E Saulo, presente e ouvindo todas aquelas coisas. Então, verso 5, cheio de fé e do Espírito Santo. Veja no verso 8, Estevão cheio de graça e de poder. Então nós já temos aí, cheio do Espírito, vamos ver aí, verso 3 e também verso 5. Então, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de fé, cheio de poder, 5 elementos já, e então, de boa reputação. Poderíamos acrescentar aquele 6º elemento. Mas, sobretudo, o Espírito Santo, a sabedoria, a fé, a graça e o poder. Olha essas 5 palavras. Então, você observa que tipo de instrumento era Estevão, nesses 5 aspectos. Versículo 8 também nos interessa muito, para que nós tenhamos um preâmbulo da rica
e poderosa mensagem de Estevão no capítulo 7, onde já vamos chegar agora mesmo. Então é dito assim no verso 8. Vamos repetir o que já lemos na introdução. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e aqui que vai nos interessar algo. Dos da Cilícia. Então note aí. Saulo é da cidade de Tarso, a mais importante da Cilícia. E não apenas da Cilícia. Saulo era a cidade intelectualmente mais importante do seu tempo. E nós já comentamos isso. Mais que Atenas e mais que Alexandria. Tarso, no sentido intelectual. Então, aí estão os da sinagoga da Cilícia. Por isso, nessa oposição que é feita a Estevão, nós temos Saulo presente. Saulo era da sinagoga dos cilicianos, porque Saulo era da Cilícia. E como alguns sugerem, parece que não há como negar, embora a Bíblia não seja explícita em afirmar isso, Saulo era do Sinédrio, membro do Sinédrio. Ele foi preparado pelo Gamaliel, e já vimos quem ele era, né? Até hoje ele é chamado entre os judeus, rabinos judeus, de a formosura da lei, Gamaliel. Esse homem foi quem instruiu Saulo. E não apenas isso. Versículo 15, avance um pouco mais aí, Atos 6,15. Todos os que estavam assentados no Sinédrio. Está vendo aí? No Sinédrio. Então nós vimos lá no capítulo 8, o verso que já lemos, capítulo 8, verso 1, Saulo consentindo na morte de Estevão. Os irmãos veem como isso é sugestivo? Tanto estavam ali os representantes da sinagoga da Cilícia, de onde Paulo era, de Tarso da Cilícia, quanto Estevão deu seu testemunho para os que estavam assentados no Sinédrio. Então, como muitos eruditos afirmam, e parece, como falamos, que não há como negar, Saulo era um dos membros do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O concílio tribunal religioso da nação de Israel, composto de 70 homens. Saulo, então, muito provavelmente, era um entre eles. Verso 10, então, onde paramos, capítulo 6, verso 10, não podiam sobrepor-se à sabedoria, veja de novo aí, e ao Espírito, com letra maiúscula, porque Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Então não podiam sobrepor-se. Quem não podia se sobrepor, irmão? Ninguém menos do que os membros dessas sinagogas que estão citados aí e provavelmente alguns membros do Sinédrio. Até que esteve elevado diante do Sinédrio para dar o seu pleno testemunho, né? Então são esses homens que não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito de Estevão. Que vaso precioso e que testemunho relevante. Então subornaram homens, nós já lemos, que disseram o quê? Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Claro, eles foram subornados para dizer isso. Mas a nota que nos interessa aqui, já vamos entrar na mensagem de Estevão, é particularmente essa do verso 13. Apresentaram testemunhas falsas que diziam: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Verso 13. Por favor, irmãos, note essa expressão, contra o lugar santo. Sabe por que ela é importante? Todo o foco da mensagem de Estevão é o templo. Então eles entenderam muito bem, nesse aspecto aqui, embora tenham sido subornados, disseram que Estevão blasfemava contra Moisés, isso é uma mentira, disseram que Estevão blasfemava contra Deus, essa é outra óbvia mentira, mas quando disseram que ele falava contra o lugar santo, isso não era exatamente uma mentira, essa foi uma interpretação deles, porque realmente a mensagem que Estevão vai nos dar aqui, e é dito no texto de Atos 6, verso 10, que Estevão, ninguém podia se sobrepor à sabedoria e ao espírito com que ele falava, ou seja, antes de termos o testemunho registrado no capítulo 7, Estevão já estava falando, Estevão já estavam pregando, não é? Então ele vai dar esse testemunho definitivo agora diante das autoridades, do Sinédrio. Então qual é o foco
de toda essa longa mensagem de Estevão no capítulo 7, o templo, ou o lugar santo, como ele chamava. Agora, por que eles interpretaram que Estevão estava falando contra o lugar santo? Vamos dar pelo menos uma nota aqui, antes de entrarmos na divisão do capítulo 7, para você já entender de imediato. Estevão, em outras palavras, estava dizendo assim: o templo, esse que vocês têm aí, esse que vocês consideram insubstituível, ele é apenas uma parte do método de Deus de se revelar ao seu povo. Então não esqueça isso, irmão. Vou repetir de propósito. O foco, nós podemos dizer, o centro da mensagem de Estevão, que vamos dividir aí em sessões, é dizer que o templo, isso que eles consideravam o lugar santo, era apenas uma parte dos métodos de Deus de se revelar ao seu povo. E nós vamos ver isso na mensagem dele. Então, se é apenas uma parte do método de Deus, ele é totalmente descartável. Mas quando eles ouviram isso, o que os irmãos acham? Estevão está falando contra o nosso lugar santo. Aquele que Deus ordenou que fosse construído. Aquele que lá no templo de Salomão tinha a arca e a Shekinah, a glória de Deus. Aquele lugar que a glória de Deus encheu de tal maneira, no templo de Moisés, no tabernáculo inicialmente, depois com Salomão no templo a mesma coisa. A glória de Deus encheu de tal maneira que nem Moisés podia entrar no tabernáculo, Êxodo 40. E quando Salomão edifica a casa de Deus, segundo Crônicas, os sacerdotes não podiam entrar, porque a casa estava cheia com a glória de Deus. Mas eles não entenderam qual era esse propósito. Eles não entenderam que esse tabernáculo terreno, lembre-se de Hebreus, era figura e sombra de realidades eternas e celestiais. Então eles se agarraram ao templo como se aquilo fosse o fim do que Deus tinha para revelar a eles. Nosso Senhor Jesus mesmo, queridos irmãos, no livro de João, é tão claro, ele entra em conflito nesse assunto com os religiosos. Ele diz assim: destruir este santuário, é um imperativo, né? Destruam este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. O que você acha dessas palavras do Senhor? Ele está entrando em confronto direto com os religiosos. Está dizendo: você está vendo isso? Eu sou a realidade disso. É o que ele diz: em 3 dias o reedificarei. E João vai interpretar, está em João capítulo 2. Ele vai dizer assim, João vai dizer: ele porém se referia ao santuário do seu próprio corpo. Então você vê, nosso Senhor mesmo primeiro entrando em confronto com essa questão do templo. E no final do seu ministério, ele faz a mesma coisa. Ele entra no templo de novo e expulsa os cambistas, toma aquela atitude drástica que ele já tinha tomado 3 anos antes, no início do seu ministério. Antes disso, quando ele está chegando em Jerusalém, antes de entrar no templo, ele lamenta sobre Jerusalém. Um dos 7 duplos chamamentos na Bíblia, é o único coletivo, todos os outros são pessoais. Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém. E você lembra o que ele diz de Jerusalém? Tu que matas os profetas e apedrejas todos, aqui está Estevão, inclusive, apedrejas todos os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Agora ouça com atenção essa última frase do Senhor: eis que a vossa casa vos ficará deserta. O que você acha disso? Ele está dizendo: vocês não reconheceram o verdadeiro templo. Vocês não conhecem os mistérios de Deus. Vocês não sabem o que é Deus habitar com o seu povo. Vocês acham que Deus habita em casas feitas por mãos humanas. Então essa é a tônica da mensagem de Estevão. Aquilo que eles idolatravam, o templo, Estevão vai dizer: isso é só um fragmento, um método, uma parte do método de Deus de se revelar ao seu povo. Agora, o templo já se fez carne e habitou entre nós. Esqueçam esse templo. Nós já estamos na realidade espiritual do que o templo de Deus significa. A casa de Deus é Cristo. Então, queridos irmãos, vamos ver o que Estevão faz quando ele prega a respeito desse assunto. Vamos lá. Claro que nós não vamos ter tempo hoje, e talvez outros irmãos possam seguir nesse encargo
da mensagem de Estevão, não sei. Mas o meu encargo não é estudar versículo por versículo essa enorme mensagem, mas já dividi-la, pelo menos nessa primeira abordagem, em sessões que eu acho que vão nos ajudar bastante. Então olhe por favor aí, siga na tua Bíblia, Atos capítulo 7. Observe que os primeiros 19 versículos, então Estevão começa aí, então lhe perguntou o sumo sacerdote, ninguém menos que o sumo sacerdote, veja aí, porque Estevão está diante do sinédrio, da autoridade máxima, né? Religiosa do povo de Israel. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isso assim? Ou seja, você está blasfemando contra Moisés, como nós vemos lá no capítulo 6, não é? Você está falando contra o lugar santo? Você está blasfemando contra Deus? É isso que o sumo sacerdote pergunta. Essas coisas são assim? Então Estevão vai, digamos, se defender, não é? E ele vai dizer, Estevão então respondeu, então ele começa, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão. Vamos ficar de início apenas aí com esse verso 2. Quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E sabe até onde ele vai com isso? Até o verso 19. Quando ele vai dizer, vamos ler ali o 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, está vendo? Ele não saiu do Abraão ainda. Desde o verso 2 até o verso 17, ele continua no Abraão. Porque ele tem um propósito aqui, nós já vamos dizer qual é. A promessa que Deus jurou a Abraão, verso 17. O povo cresceu e se multiplicou no Egito. Porque ele já falou um pouquinho antes aqui, citou alguma coisa dos patriarcas, de José descendo ao Egito, né? Está ali no versículo 9, no versículo 10, dessa seção primeira aí, que vai de 2 até 19. Então ele diz, por causa da promessa que Deus jurou a Abraão, esse povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou-lhe outro rei que não conhecia José, e este rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais lá no Egito, a história do Egito, né? A ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos para que não sobrevivessem. E aí nós ficamos aqui, primeira parte da mensagem de Estevão. O que ele está dizendo aqui? Por que ele enfoca Abraão? Por que ele enfoca a promessa? Por que ele fala da nação que foi formada no Egito? Sabe por quê? Em outras palavras, ele está dizendo assim, onde está o templo aí? Onde está o lugar santo aí? Onde está? Que lugar santo havia aí? Onde eles adoravam a Deus? Como eles adoravam a Deus? Como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, como eles adoraram a Deus? Como eles serviram a Deus? Onde Deus habitava? Compreende, irmão? Nada havia de templo, de lugar santo, até Moisés. E com Moisés, o tabernáculo, né? Inicialmente. Então está aí a primeira sessão. Deus tinha um povo de aliança com o qual ele tinha um relacionamento íntimo. Se revelou esse povo, falou com esse povo, guiou esse povo, falou pessoalmente a Abraão, a Isaac, a Jacó, não é? A Moisés, tudo sem templo, sem tabernáculo, sem nada. Então por isso Estevão começa aí. Deus tinha um povo de aliança muito antes do templo. Por isso ele começa aí. Você viu a sabedoria de Estevão, meu irmão? Porque aquilo que eles idolatravam era aquele templo. Um templo sem arca. Um templo que tinha sacerdotes promíscuos. Como já explicamos várias vezes em outras sessões. Porque a glória de Deus não estava naquele templo. Não tinha realidade espiritual naquele templo. Tinha religião. Tinha animal que vinha e que era sacrificado. E sacerdotes que recebiam dinheiro por baixo do pano para provar um animal defeituoso para ser sacrificado. Cambistas que trocavam dinheiro de judeus que moravam em outros lugares e prosélitos que vinham adorar em Jerusalém, traziam o dinheiro deles, a moeda deles, é claro. E quando eles vinham em Jerusalém, a moeda não era aceita. Eles só podiam oferecer sacrifícios comprados ali, é claro, não vai viajar com um animal 500 quilômetros, não é? Então ele teria que comprar o animal ali, e se fosse oferecer uma oferta aos sacerdotes, ele teria que oferecer na moeda do templo. Então ele teria que trocar seu dinheiro. Então lá estavam os antigos e famosos cambistas, usurários, né? Para fazer comércio na chamada casa de Deus. Foi isso que nosso Senhor Jesus viu. É isso que continuamos vendo nos nossos dias. E foi isso que Estevão também viu. Então, essa é a primeira sessão. Segunda sessão, começa no verso 20,
E é muito claro como ele começa. Por esse tempo nasceu Moisés. Então está aqui a sessão do Moisés agora. E aí ele vai contar a história do Moisés. As 3 fases de 40 anos, um lindo texto, vai até o verso 40, de 20 a 40. Uma longa sessão, mais ou menos como a primeira, mais ou menos 20 versículos sobre Abraão e 20 versículos sobre Moisés. E é por causa dessa sessão que nós descobrimos que Moisés viveu 120 anos. Porque a vida dele é dividida aí no discurso de Estevão em 3 fases de 40 anos. 40 anos como um príncipe na casa de Faraó, onde ele foi criado e treinado. Depois 40 anos sozinho no deserto, sendo treinado agora por Deus, junto com seus cabritos, não é? 40 anos na solidão do deserto, treinado pelo Senhor. Então nós temos a sarça ardente, quando Moisés tinha 80 anos. Os tempos são exatos. E aos 80 anos, o Senhor se revela a ele na sarça. Então ele tira o povo do Egito e mais 40 anos peregrinando com o povo no deserto. 3 fases de 40 anos. Então Estevão gasta tempo nessa história preciosa de Moisés. Agora, o que nos interessa aqui? Deus manifestou os seus cuidados providenciais e soberanos através de Moisés sem templo. Mais tarde eles foram ter um tabernáculo, que na verdade não tem nada a ver com aquele templo de Salomão. Não é? O templo era o lugar definitivo da adoração. O tabernáculo era uma tenda que peregrinava junto com o povo no deserto. Não é? Então o foco de Estevão e o foco dos que serviam ali, do sinédrio, dos sacerdotes, de todos, era o templo. Não é? Então ele vai dizer, como em outras palavras, olha esse longo trato de Deus, olha essa longa história de revelação de Deus. E onde está o templo? Nisso tudo? Não havia templo. Não havia lugar designado para adoração a Deus. O povo jornadeava por um deserto. E carregavam com eles uma cabana desmontável, que era o tabernáculo da congregação. E quando a nuvem descia, o tabernáculo era armado. E Deus tinha comunhão com o seu povo em uma cabana. Compreendeu, irmão? Por isso ele gasta 20 versículos para falar sobre Moisés. E Moisés é o oráculo da lei. Então, quando ele interpreta a ação de Deus e a revelação de Deus através de Moisés e os cuidados de Deus com o seu povo através de Moisés, ele vai chocar também os que o estavam ouvindo. Né? Porque ele está fazendo uma contraposição, como nós falamos. Então está aí essa série de versículos. Agora, no discurso 20 a 40, os versículos 20 a 40 que se referem a Moisés, o que nos interessa aqui para hoje? Olha o verso 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Para não gastarmos muito tempo com isso, precisamos avançar. Anote um texto. Deuteronômio 18, versos 15 a 18. Ali está a boca de Moisés dizendo que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. E aquele que não ouvisse esse profeta com P maiúsculo seria exterminado do meio do povo. Moisés está dizendo como que, vamos usar a linguagem de João Batista, eu sou apenas um amigo do noivo. Deus suscitará o noivo, o profeta com P maiúsculo. E eu sou apenas aqui um antecessor dele. Né? Por que Estevão cita esse fato? Porque, irmãos, nós vamos ver, o funil está se estreitando. Estevão vai chegar no ponto que nós já falamos, que ele vai interpretar o templo como sendo o lugar de habitação espiritual de Deus com seu povo, e não uma casa física, de tijolos, feita por mãos humanas, com rituais, com sacrifícios, com sombras. Um irmão, servo do Senhor do século passado, disse algo tão interessante. Todo o trato de Deus com seu povo no Velho Testamento era um jardim da infância. Nunca se esqueça disso, quando você lê o Velho Testamento. Por lindo que ele seja, porque ele apresenta tipos, figuras, sombras que são riquíssimas, quando temos a luz do Novo Testamento, não é? Sempre. Sem ela, seriam só histórias. Mas, diante da revelação de Deus em Cristo no Novo Testamento, o Velho Testamento é jardim da infância. Como que se ensina criancinhas no jardim da infância? Você assenta com elas e diz, hoje a aula será de cálculo integral. É assim que você faz?
né? Você pega triângulos, quadrados, pentágonos, né? Formas palpáveis e os lugares onde eles têm que ser encaixados para a criança olhar, mexer, virar e colocar naquele ponto, né? Elementos tangíveis, palpáveis, para então ensinar verdades abstratas, né? Impalpáveis, intangíveis. Primeiro o natural, depois o espiritual. Não são essas palavras de Paulo? Tão lindo, irmãos. E é isso que Estevão vai fazer no seu discurso. Primeiro o natural, depois o espiritual. Então Estevão é apedrejado, porque eles entendem muito bem o que ele quis dizer. Como nós também estamos entendendo muito bem. Então, verso 37, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, Deuteronômio 18, já citamos. Olha alguma coisa mais importante aqui, verso 35. Olha que Estevão está sendo mais penetrante aqui. A este Moisés, a quem negaram reconhecer. Primeira vez que ele usa aqui a espada de uma maneira mais aguda, digamos, no coração deles. Ele já falou sobre Abraão, falou coisas maravilhosas sobre Abraão. Você, por favor, leia depois esse discurso de Estevão. Depois ele entra na história de Moisés, mostrando o quanto Moisés era o servo de Deus, o oráculo de Deus, aquele com quem Deus falava face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Não esqueça essas coisas. Então esse precioso servo do Senhor, Estevão vai usar a espada aguda dele, como que dizendo, o que está acontecendo aqui comigo, nesse testemunho que eu estou dando, é basicamente o que aconteceu com Moisés naquela geração. Então, como ele diz isso? A este Moisés, a quem negaram reconhecer. Viu? Não entenderam realmente o que Moisés queria ensinar a eles, né? Dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe, libertador, com a assistência do anjo, com A maiúsculo, que lhe apareceu na sarça. Olha o verso 39 também. Estamos na sessão ainda, né, de 20 a 40, na sessão ligada a Moisés. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Olha como Estevão é agudo nessas expressões. Primeiro, lá em cima, no verso 35, negaram reconhecer. E aqui, de novo, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e nos seus corações voltaram para o Egito. Ele não está inventando nada. Ele está contando exatamente a história como foi. E quando ele for terminar o discurso, os irmãos lembram o que ele disse. Vós sois uma geração obstinada e de dura serviço. Estão fazendo exatamente o que fizeram os vossos pais. Lembra-se? Então, esse é o assunto relacionado a Moisés. Terceira sessão, versos 41, 42 e 43. Eles formam mais uma pequena sessão. Vá olhando aí. 41, 42 e 43. O que acontece nessa sessão? Estevão, como nós falamos, está afiando, penetrando a espada no coração deles e o funil está se estreitando. Então agora o que Estevão vai dizer nessa sessão, 41 a 43, é: aquele povo escolhido por Deus, chamado por Deus, da aliança de Deus, se tornou nada menos do que idólatra. Então a palavra está ficando mais pesada. E vamos ler aqui, são só 3 versículos, olha o que ele diz. Naqueles dias fizeram um bezerro, Êxodo 32, você se lembra? E ofereceram sacrifício ao ídolo. Está vendo aí? Ídolo. Então ele está diretamente dizendo que o povo cometia idolatria, porque não entenderam os caminhos do Senhor. Assim como seus ouvintes não entendiam os caminhos do Senhor. Alegrando-se com as obras das suas mãos. Que interessante, Estevão, citar essa expressão. Porque o templo também era obra de mãos humanas, né? Então Estevão está entrando aí de uma forma muito aguda no seu discurso. Olha o verso 42 e 43, versos terríveis. Mas Deus se afastou. Irmãos, para Deus julgar o seu povo, sabe o que ele tem que fazer? Nada. Basta ele se afastar.
Se Deus retirar a sua presença, nós nos devoramos vivos uns aos outros. Ou você acha que não? Você acha que não? Irmãos, o pecado fez isso conosco. Ou você acha que canibalismo é só coisa do passado? Se nós fôssemos entregues a nós mesmos, nós devoraríamos uns aos outros. É isso que nós somos por natureza. Então Deus se afastou e os entregou. De quem você lembra, lendo essa expressão, Deus os entregou? De quem? Paulo. O Saulo de Tarso que está aqui escutando essa mensagem. Onde ele escreve isso? Romanos 1. 3 vezes em Romanos 1, anote a referência, Romanos 1, 3 vezes, Paulo vai dizer como que Deus julga os idólatras. Ele vai dizer, Deus os entregou a paixões infames. Deus os entregou à concupiscência dos seus próprios corações, para praticarem coisas inconvenientes. Deus os entregou, finalmente, são 3 vezes, a uma disposição mental reprovável. O que Deus precisa fazer para julgar o homem? Nada. Apenas se afastar. Quando Deus se afasta, isso se chama inferno. O que é céu? Céu é onde Deus está. É estar com Ele e ser como Ele. Isso é a definição de céu na Bíblia. Céu na Bíblia é estar com Deus e ser como Deus. Se Deus não estivesse no céu, o céu tinha que mudar de nome para inferno. E se Ele estivesse no inferno, o inferno teria que mudar de nome para céu. Céu é onde Ele está. Estar com Ele e ser como Ele. Isso é céu. Então Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas. Agora aqui nós precisamos ir um pouquinho. Mas nós precisamos ir ao profeta. Então deixa aí, por favor, marcado o seu capítulo de Atos 7. E abra no livro de Amós. É lá que está esse texto que Estevão citou e nós precisamos dele. Amós. Depois de Daniel, você tem Oséias, e depois Joel, e depois Amós. Facilitar para você encontrar. Olha o que diz Amós, capítulo 5. Verso 25. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Está vendo o que Deus está cobrando deles? Ele está dizendo, quando vocês andaram 40 anos no deserto, vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas? Qual é a resposta? Não. O que eles fizeram? Verso 26. Olha aí, Amós 5:26. Sim, porque a linguagem aqui é irônica, certo? Então ele vai dizer, sim, levastes Sicute, o vosso rei. Que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que no sermão de Estevão ele chama de Renfã, o Deus estrela. Sabe lá o que era isso. Enfim, são deuses, são ídolos, são imagens que o povo levantou no deserto para adorar. Quando lemos o Velho Testamento, parece que foi só o bezerro de ouro, né? Então agora nós estamos vendo que não. Foi uma poli-idolatria. É bezerro de ouro, é Sicute, é Quion, é a estrela do Renfã, os ídolos do deserto. Então o Senhor pergunta, quando eu separei vocês, chamei vocês para o deserto, 40 anos estive lá com vocês, vocês ofereceram sacrifícios e ofertas para mim? Então Deus, através de Moisés, de Amós, está usando uma linguagem irônica e dizendo, sim, levaste Sicute. Esse Sicute aqui, se você estudar, examinar o assunto aqui, ele é o mesmo Moloque. A palavra Moloque significa rei. Agora, quem é esse Sicute? É a principal, ou Moloque, é o mesmo. É o nome da principal divindade amonita. Quem eram os amonitas? Moabe e Amon eram povos procrastinados. Eles não tinham nenhuma relação com o povo de Deus, ao contrário. Quando eles saíram do Egito, eles não foram ao encontro deles com pão e água.
Então o Senhor falou: nenhum membro da congregação de Moabe ou de Amon fará parte da congregação do Senhor. Né? E essa divindade chamada Sikut, que é o mesmo Moloque, Moloque significa rei, rei. Então eles levantaram no deserto um rei, mas esse rei não era Yahvé, esse rei era Moloque. Moloque significa rei, como falamos. Então é o nome da principal divindade dos amonitas, pagãos. Esse é Sikut, ou Moloque. Esse Kium, tem uma coisa aqui também interessante sobre ele. Esse Kium era uma imagem, uma estátua também. E esse Kium esse nome Kium é a forma siríaca do nome do deus, como eles consideravam, Saturno. Na pessoa desse Kium, eles estavam adorando Saturno. Fizeram uma imagem de Saturno e chamaram de Kium, no deserto. E finalmente nós temos o vosso Deus estrela, está aí em Amós 5:26, que fizestes para vós mesmos, por isso eu vos desterrei, ou vos desterrarei. Né? Volte lá para o discurso de Estevão, Atos 7. E vamos ver como Estevão colocou isso aqui, o mesmo texto. Atos 7:42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Sabe por que ele põe no plural? Livro dos profetas, e não cita no livro de Amós? Você sabe por quê? Os 12 profetas são um livro só na literatura hebraica. É chamado de o livro dos profetas. São 12 livros, os 12 profetas menores. E aí está Amós. Então diz: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque? Está vendo o Moloque aí? É o mesmo Sikut lá de Amós, que significa rei, como falamos. E a estrela do deus Renfã, que Amós chama apenas do vosso Deus estrela. Né? Figuras que fizestes para as adorar, por isso vos desterrarei para além de Babilônia. Então está aí a terceira sessão do discurso de Estevão, dizendo que eles não conheceram os caminhos do Senhor, eles não ofereceram sacrifícios ao Senhor, e o Senhor então os entregou ao culto da milícia celestial. Depois nós temos mais uma pequena sessão, 44 a 47. Vamos resumir isso aqui. Estevão vai continuar afirmando: o templo não existia até Salomão. Então olha o verso 44. Tabernáculo, não templo. Tabernáculo do testemunho esteve entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, está avançando aí na história, né? Tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles, até os dias do rei Davi. Então olha aí, ele já andou 1000 anos entre Abraão e Davi na história. Este Davi achou graça diante de Deus, e ele suplicou, olhe com atenção, a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Parece que Estevão, até aqui, ele falou umas coisas fortes ali que nós já vimos, parece que ele está indo bem, ele está chegando, ele vai chegar no templo, é o que interessa para eles. Né? Então, verso 47, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Chegou no ponto. Porque Estevão estava sendo acusado de falar contra a casa, o lugar santo, o templo. Né? Então agora ele chegou no templo, Salomão. Agora olha o verso 48 e nós entramos agora na quinta sessão, que vai de 48 a 50. De 44 então até 47, você que está anotando, ele vai dizer que o templo não existia até Salomão. E Deus falou com Josué e levou o povo para a terra de Canaã e usou Davi como seu rei ungido, e nada de templo, nada de casa de Deus. Até aqui. Então vem Salomão e edifica a casa. Está aí, verso 47. Agora nós entramos na sessão de 48 a 50. Maravilhosa. Então agora Estevão vai colocar a espada até o cabo no coração deles. E sabe o que ele vai dizer? Entretanto, esse é o ponto. Deus, ou não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Esse é o ponto. Não habita. Aquilo era apenas um tipo.
Aquele não é o lugar da habitação de Deus. Mas eles poderiam dizer, mas como não? Foi o Senhor quem disse, me construa uma casa. E aqui é o lugar do meu nome, aqui é o lugar da minha glória, aqui eu vou habitar com vocês. Com relação ao tabernáculo, ele tinha dito exatamente isso, né? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Mas o que significa isso? Essa é realmente a habitação de Deus? Essa é uma habitação definitiva? Isso cumpre o propósito eterno de Deus? Salomão edificou a casa e o propósito eterno de Deus está cumprido? Ora, irmãos, nós somos tão claros com relação a isso, não é? Como já dissemos, o Senhor Jesus veio confrontar tudo isso e dizer, essa casa é sombra, essa casa é tipo, essa casa é mão humana. Eu sou o tabernáculo de Deus entre os homens. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o tabernáculo de Deus, essa é a habitação de Deus. Né? Por isso o Senhor em João 14 vai dizer, e eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Em outras palavras ele está dizendo, eu sou a casa do Pai, e por isso na casa de meu Pai há muitas moradas. Então eu vou e vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse? Em união com Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa é a habitação de Deus. E Estevão sabe isso muito bem. Então ele diz, entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, mas então ele tem que citar as Escrituras. Estevão não pode ficar dando suas interpretações pessoais, né? Você viu que ele vem citando as Escrituras todo o tempo, sem parar. E agora ele vai citar Isaías, um texto agudo que vai dizer, como diz o profeta. Agora ele põe no singular, porque Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel são livros separados. Mas os profetas são aqueles 12 juntos que nós falamos. Então esse o profeta aqui é Isaías. Isaías 66, verso 1 e 2. Vamos abrir lá? Já estamos quase concluindo. Abra lá, por favor. Olha o texto que Estevão citou, que maravilha. Isaías 66. E lembre-se, o Saulo de Tarso está com as suas duas orelhas em pé. Está ouvindo muito bem o que Estevão está falando. E a espada está entrando no coração desse jovem chamado Saulo. Isaías 66, então, diz assim. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Que maravilha, irmão, do versículo. E qual é o lugar do meu repouso? Sabe qual é o lugar do repouso de Deus? Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim. Essa é a casa de Deus, esse é o templo de Deus, Cristo. E achareis repouso para as vossas almas. Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Muito claro. O Senhor está dizendo qual é o lugar da sua habitação. Aqueles que temem o Senhor, aqueles que estão em Cristo, e temem e tremem da sua palavra, com esses Deus faz habitação. Não habita em casas feitas por mãos humanas. O céu é o meu trono, e a terra é um estrado de meus pés. Que lugar fareis para o meu repouso? Então voltemos lá para concluirmos. Atos 7:49, Estevão está terminando seu discurso. Qual é o lugar do meu repouso? Parte final do verso 49. Verso 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? E aqui ele terminou a sua mensagem. Então diz, homens de dura serviço, agora ele vai exortá-los. E incircuncisos de coração e de ouvidos.
Irmãos, quanta ousadia! Paulo vai escrever depois para Timóteo assim: reavives o dom de Deus que há em ti, eu te rogo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Essa é a pregação de Estevão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Você viu como fica muito claro tudo que ele falou, quando aplicado aqui, concluído assim? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Aqui terminou o assunto. Mensagem de Estevão. Agora, nos versos 54 a 60, nós vamos concluir rapidamente. A morte de Estevão. Irmãos, queridos irmãos, que narrativa. Agora essa mensagem vai ser tomada como a vida daquilo, essa morte de Estevão, será aplicada no coração deles como a vida daquilo que ele profetizou e pregou nesse seu sermão. Então é dito assim no verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Agora ouça bem aí. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, porque é isso que ele era, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Vamos parar aqui um pouco. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Nós temos 3 coisas nesse versículo. Primeiro, viu a glória de Deus, como e onde? Personificada em quem? Onde a glória de Deus é vista? Na face de Cristo. Como Paulo vai escrever mais tarde aos Coríntios. Ele mesmo, Deus, resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento dele, conhecimento de Deus, na face de Cristo. Então Estevão viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então preste atenção nessas 3 coisas preciosas aqui. Primeiro, Jesus no verso 55, note aí. Filho do Homem no verso 56. Está vendo? Jesus, Filho do Homem. Por que isso é tão lindo e tão importante para nós? Observe aqui, irmão. Estevão não conheceu o Senhor Jesus em carne. Ele teve a revelação do Senhor Jesus pelas escrituras hebraicas, pela descida do Espírito Santo. Ele viu com clareza quem é o Senhor Jesus Cristo, mas ele não o conheceu humanamente falando. Quando ele diz, vejo Jesus, ouviu Jesus na narrativa de Lucas, e quando ele declara no verso 56, vejo o Filho do Homem, sabe por que essa ênfase, homem? Porque Estevão está vendo aquele que representa aquilo que Deus sempre intencionou para o homem. Ele está vendo o homem Jesus naquela posição de um intercessor entre Deus e o homem, como Paulo vai escrever para Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. É esse que Estevão está vendo. Para usarmos agora as palavras de Hebreus. O sacerdote escolhido deveria ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Então ele viu Jesus, o Filho do Homem. Tudo o que ele está vendo em Jesus aponta para a sua intercessão. Mas não apenas isso. Viu o Filho do Homem de pé. Isso significa 2 coisas. Tanto significa que o Senhor Jesus estava atento ao martírio do seu servo, então para supri-lo, em ocasião oportuna, nos concede graça e misericórdia, na linguagem de Hebreus. Achamos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Então lá está o Filho do Homem intercessor, de pé, porque ele vai suprir Estevão nessa hora mais gloriosa do seu testemunho. Mas não apenas isso. Ele está de pé, porque ele vai receber o primeiro de uma longa série
de mártires na história da igreja. Por isso o livro do Apocalipse vai colocar isso de maneira tão linda quando fala do juízo de Babilônia. Vai dizer assim, caiu a grande Babilônia, composta de todos aqueles que não temem ao Senhor. Esses aqui estão incluídos nela. Esses que apedrejaram Estevão. E ele vai dizer, ela está cheia do sangue de mártires, santos e profetas. E esse é o primeiro. Então ele vê o Senhor Jesus de pé. Não apenas porque está atento ao seu martírio, para supri-lo, mas porque se levanta para recebê-lo. Jesus, o Filho do Homem. Irmãos, no verso seguinte é dito assim, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. Sabe o que é dito no livro de Hebreus 13:8? Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Quando Estevão diz que viu o Filho do Jesus, o Filho do Homem, em pé à destra de Deus, ele vê aquele que ainda é homem. Ele vê aquele que não foi alterado por causa do trono. Aquele que não teve a sua natureza ou caráter mudados, porque ele está ressurreto e entronizado. Aquele que foi oculto dos olhos dos discípulos por aquela nuvem que os encobriu, não mudou a natureza e nem mudou o caráter. Que visão maravilhosa, irmãos. Isso é algo profundamente espiritual. Só o Espírito Santo, ministrando ao coração de Estevão, era capaz de explicar a ele o que ele estava vendo, com essas palavras que nós estamos colocando. Jesus. E aí está enfatizada a humanidade dele, não a divindade. Então o título, Filho do Homem, de novo enfatizado a humanidade e não a divindade. Mas então é dito, ele está à destra de Deus. E por que isso? Porque então ele está na suprema posição como homem que ele é, um homem varão aprovado por Deus, na suprema posição de autoridade. E aí nos lembramos de Mateus 28. Os últimos versos, quando nosso Senhor disse assim aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então você compreende quantas lições espirituais ao mesmo tempo Estevão vê? Estevão sabe que ele não está nas mãos do sinédrio. Estevão sabe que ele não está simplesmente sendo apedrejado por homens, porque ele vê Jesus, o sumo sacerdote eterno, com aquela natureza humana imutável, que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, aquele que foi tentado em todas as coisas, aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Estevão então se considera, não tenhamos nenhuma dúvida disso, o mais privilegiado de todos os homens. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus, intercessor e ao mesmo tempo regente, aquele que possui toda a autoridade. Agora, irmãos, para concluirmos, há 3 frases de Estevão e vamos terminar com elas rapidamente. A primeira já falamos, é o verso 56. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Segunda frase, verso 59. Apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a terceira frase, no verso 60. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Irmãos, a segunda e a terceira frase de Estevão, 59 e 60, são dois dos brados do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, só colocados em ordem invertida. Qual foi o primeiro brado do Senhor Jesus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Qual foi o último brado do Senhor Jesus? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque o Redentor entrou na morte. O Redentor conheceu o que era alienação. Porque mais tarde, ao meio, ele irá clamar, Deus meu, por que me desamparaste?
Mas é porque ele conheceu separação que nenhum dos seus santos jamais conhecerá separação. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então qual é a primeira frase de Estevão? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porque Estevão não experimentou nenhuma alienação do Senhor. E então, finalmente, no verso 60, a terceira frase. Senhor, não lhes imputes este pecado. Que frase maravilhosa. Estevão está refletindo, de uma maneira tão pura, o caráter daquele que ele viu assentado, à destra, de pé, à destra de Deus, intercedendo por ele, com esses dois brados. E então, capítulo 8, Saulo consentia na sua morte. Verso 3, e concluímos, 8:3. Saulo, porém, assolava, é a palavra para destroçava, para devastava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Sabe por que lemos esse versículo? Porque é por causa dele que o Senhor Jesus vai dizer assim a Saulo, logo aí à frente, na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, aquilo que Saulo ouviu através de Estevão penetrou seu coração e ele não podia mais se desgrudar daquilo que fez morada no coração dele. Sabe qual foi a sua atitude? Ele se enfureceu ainda mais. Até que na estrada de Damasco ele foi encontrado pelo próprio Senhor. Como dizendo, você está resistindo demais. Você está recalcitrando contra aguilhões. Estevão, lembre que nós vemos Atos 22, quando Paulo dá o testemunho dele mais tarde. Quando Estevão, o teu mártir. Estevão, o teu mártir. Não apenas um mártir, mas o teu mártir. Foi o que Paulo disse ao Senhor. Quando derramava o sangue de Estevão, o teu mártir, eu consenti na sua morte. Então esses aguilhões penetraram a consciência e o coração de Paulo de tal maneira que, na estrada de Damasco, o Senhor então usa essas palavras para finalmente derrotá-lo, devastá-lo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, irmãos, o que nós devemos reservar no nosso coração, em particular, com relação à morte de Estevão? Esses três elementos. Estevão viu Jesus de pé à destra de Deus. Esse fiel sumo sacerdote vive para interceder por nós. Ele é a âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Tudo isso Estevão viu. E então, ajoelhou-se diante dos seus algozes e disse: Senhor, nas tuas mãos entrego meu espírito. Uma consciência plena da aliança de Deus com ele. Nessas mãos é que Estevão estava, não nas mãos do sinédrio, não nas mãos de homens. E finalmente essa maravilhosa palavra de perdão. Não há murmuração, não há rancor. Senhor, não lhes imputes este pecado. Então, queridos irmãos, assim o coração de Saulo é penetrado. Não apenas as vestes dos algozes estavam aos pés de Saulo, mas agora o coração de Saulo está penetrado pelas palavras de Estevão e pela morte de Estevão. Nunca mais ele irá dissociar esse acontecimento do seu coração. Todas as vezes que ele se lembrar dele, ele se lembra de Estevão. Eu fui insolente, blasfemo e perseguidor da igreja. Tua testemunha, Estevão. Que o Senhor, então, queridos irmãos, nos ajude com relação a essas verdades tão maravilhosas que derrubaram Saulo. Que elas também afetem o nosso coração da mesma maneira. Quem nós temos à destra de Deus? O Filho do Homem. Numa humanidade perene. Quem nós veremos na sua vinda? O mesmo.
Paulo vai escrever aos Tessalonicenses: o mesmo Senhor descerá dos céus. O mesmo Senhor. O trono não alterou seu caráter. A nuvem que cobriu os discípulos dos seus olhos não mudou sua natureza. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, o será para sempre. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Ele vive para interceder por nós. Quando Lucas vai escrever ali no seu livro de Atos que uma nuvem cobriu o Senhor Jesus os olhos deles, você lembra que ele diz assim: 2 anjos dizem: varões galileus, por que estáis fitando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Como ele subiu? Como companheiro dos discípulos e do lar de Betânia. De Betânia ele ascendeu. Assim ele virá do mesmo modo como vistes subir. Por isso Paulo vai dizer: o mesmo Senhor descerá do céu. Irmãos, é esse o nosso Senhor. É o Nazareno. É aquele que tem as marcas no seu lado, nas suas mãos. É esse que está em pé à destra do trono de Deus e que vive para interceder por nós. Essa verdade derrubou Saulo. Que nossos corações também sejam conquistados por ela. E que nós vejamos que Ele é o lugar de habitação de Deus. É com Ele que moramos. Que o Senhor então encontre lugar para seguir falando aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor, colocamos nas Tuas mãos tudo que ouvimos, recebemos, Te suplicando que o Senhor torne realidade nos nossos corações essas mesmas que se tornaram realidades no coração de Saulo. Também perfura-nos, Senhor. Também Te pedimos que a mesma visão que Estevão, Tua testemunha, teve, possa ser verdadeira profundamente nos nossos corações. Que saibamos a quem pertencemos. Que também vejamos claro diante de nós o Filho do Homem em pé, à destra da majestade nas alturas. Obrigado pela fiel intercessão que o Senhor realiza por nós, ó Cristo. Te louvamos. Torna-nos também cativos Teus. Assim Te pedimos, felizes, regozijantes, porque o Senhor veio ao nosso encontro e tem deposto nossas armas. Somos Teus, Senhor. Cativa-nos por inteiro. Faz-nos também Tuas testemunhas nesses dias de confusão e apostasia. Te pedimos em Teu precioso nome, agradecidos. Amém.